Hora de falar sobre quem foi o grande culpado pelas lambanças da arbitragem no clássico entre São Paulo e Palmeiras. Você lembra, né? Vitória do Verdão por 3-2 no Morumbi de virada. Pois bem, Rui Costa, diretor executivo de futebol do São Paulo, teve acesso aos áudios do VAR. São Paulo ainda não conseguiu a publicação desses áudios, segue brigando com a CBF e com a FIFA para que esse material seja divulgado. Mas o Rui Costa já teve a oportunidade de ouvir as conversas entre o árbitro em campo, Ramon Abate Abel, e o árbitro de vídeo, o Estevão da Silva. E o Rui fez chegar aos ouvidos dos dirigentes do São Paulo a informação de que no pênalti cometido pelo Alan em cima do Tapia, a grande responsabilidade pelo erro na não marcação do pênalti foi do Ramon Abate Abel. Segundo o Rui, o Hilbert Estevão da Silva comunicou ao árbitro em campo: olha, vemos aqui um pênalti, o Alan derruba o Tapia e a gente sugere que você venha assistir ao lance aqui na cabine. Ramon Abate Abel disse não. Estou convencido de que não há motivo para marcação e ele deixou que a partida prosseguisse. Esse lance foi capital, porque permitiria ao São Paulo fazer 3-0, o que dificilmente aceitaria uma reviravolta como a que aconteceu. Lances, por exemplo, como da expulsão do Andrés Pereira e do primeiro gol do Palmeiras, também foram alvo de reclamações dos dirigentes do São Paulo. Mandei mensagem para o Rui Costa e assim que tiver mais algum bastidor sobre esse áudio, conto para vocês. Só para completar, registrar também que no fim da partida, já nos vestiários, indo para os vestiários do Morumbi, jogadores do São Paulo foram reclamar com a equipe de arbitragem e um dos árbitros, que não foi identificado, chegou a ironizar as reclamações dos jogadores do São Paulo, afirmando: pô, vocês tomaram 3 gols no segundo tempo e a culpa é nossa? Pois é, só para você entender como os árbitros são ruins e ainda escancarados. Hora de falar sobre o São Paulo com o melhor negócio feito pelo tricolor nos últimos tempos. São Paulo que se acostumou a contratar muito mal. Daniel Alves, Juan Fran, James Rodrigues, Lucas Moura, Oscar, foram vários os atletas de custo altíssimo e que dentro de campo não conseguiram entregar. Já Marcos Antônio, que ainda pertence a Lazio, teve na metade desse ano o seu contrato de empréstimo prorrogado por mais uma temporada. E no fim desse contrato, em junho do ano que vem, São Paulo será obrigado a comprá-lo do time italiano. Operação que vai gerar na casa dos 27 milhões de reais. Por que dá para dizer que o negócio é espetacular? Primeiro porque o São Paulo não precisou desembolsar os 27 milhões de reais no meio desse ano, como havia sido combinado no primeiro empréstimo. O tricolor alegou dificuldades financeiras para a equipe italiana e conseguiu a prorrogação desse empréstimo por um ano com obrigação de compra. E essa parte da obrigação é melhor ainda, porque o Marcos Antônio tem jogado muita bola, 25 anos de idade, é o principal jogador do tricolor desde o início da temporada. E hoje dá para cravar que o Marcos Antônio vale pelo menos o dobro desses 27 milhões de reais. Fui checar no Transfer Market, o valor atribuído ao Marcos Antônio gera na casa dos 8 milhões de euros ou 50 milhões de reais. Mas, em hipótese alguma, o São Paulo venderia hoje por algo nessa casa. Certamente haveria necessidade de um investimento maior do time interessado, atleta de enorme capacidade com a bola, sem a bola, e reparem como, a partir do momento em que ele saiu do jogo contra o Palmeiras, o São Paulo sentiu sua ausência no meio-campo e foi sendo engolido aos poucos pelo Verdão. É óbvio que a arbitragem foi determinante para a vitória por 3-2 do rival. Mas, enquanto o Marcos Antônio esteve presente, o São Paulo foi um. Ele saiu e o São Paulo se transformou para pior. Jogador formado na base do Atlético Paranaense, com passagens por Estoril, Shakhtar Donetsk, Lazio e PAOK. E você, qual outro jogador deixou boa impressão e foi bom negócio feito pelo São Paulo nos últimos tempos? Se tem alguns péssimos negócios, se você se lembrar de outro, também use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o São Paulo, Diego Fernandes, agente que intermediou o acordo entre CBF e Carlo Ancelotti, segue insistindo com a ideia de aportar dinheiro no São Paulo. Eu já havia contado para vocês que Júlio Casares e companhia são radicalmente contrários, entendem que não há nenhuma possibilidade dessa história virar, mas o Diego Fernandes tem deixado vazar na imprensa avanços nessa sua estratégia e no seu plano. Recentemente, o Diego recorreu a empresários e pessoas ligadas ao São Paulo para tentar se aproximar da atual diretoria e mais. Ele assegura que encontrou um banco brasileiro disposto a colocar dinheiro no tricolor. Por que o São Paulo recusa a ideia? Primeiro, por entender que o Diego Fernandes tem pouco moral e credibilidade no mercado. Depois,
porque os projetos do São Paulo para arrecadação de grana já estão todos escolhidos e firmados. O Tricolor tem desde o início dessa temporada, finalzinho do ano passado, um FDIC, que capta dinheiro e permite ao São Paulo pagar dívidas bancárias e dívidas mais emergenciais. E há, para ser aprovado nos próximos dias, um fundo para a Cotia, que pretende captar até 350 milhões de reais. Dessa maneira, Júlio Casares, Carlos Belmonte e companhia entendem que a ideia do Diego Fernandes só vai servir para atrapalhar os projetos que já estão em andamento. Só para complementar, antes de intermediar o acordo entre Carlo Ancelotti e CBF, o Diego Fernandes era um ilustre desconhecido no futebol brasileiro. E dá para cravar mais uma venda fechada no São Paulo, essa ao contrário de todas as últimas, envolvendo Matheus Alves, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, vai ser festejada pelo torcedor tricolor. É que Galopo, que estava emprestado ao River Plate, bateu a meta. E a partir de agora o River é obrigado a comprá-lo por 4 milhões de dólares. A gente está falando de algo na casa dos 21 milhões e 300 mil reais. Bora voltar no tempo para explicar para você que quando o Galopo foi emprestado para o River Plate, o São Paulo recebeu o Enzo Dias, ambos por empréstimo gratuito, com cláusulas que tornariam os negócios obrigatórios. O Enzo Dias bateu a sua meta no São Paulo e vai ser adquirido por 2 milhões de dólares. Cláusula que envolvia o Galopo e o River Plate previa que ele precisasse jogar metade das partidas, pelo menos metade das partidas do River Plate, pelo menos por 45 minutos. E o Galopo já alcançou 23 jogos com mais de 45 minutos. Como o River só entra mais 6 vezes em campo até o fim da temporada, já dá para cravar que o Galopo terá essa meta alcançada e o São Paulo vai faturar esses 21 milhões e 300 mil reais. Como é obrigado a pagar 2 milhões de dólares pelo Enzo Dias, vão sobrar ao São Paulo 2 milhões e 300 mil dólares. Dá para dizer que o negócio acaba sendo interessante. Sobram 12 milhões e 300 mil reais nessa troca envolvendo Galopo e Enzo Dias. Quero falar agora sobre o São Paulo. O presidente Júlio Casares mostrou força política em meio a uma baita crise técnica e também relacionada à política do clube, com chance real de Carlos Belmonte ser demitido. O Júlio submeteu 5 pautas à aprovação do Conselho Deliberativo e todas foram aprovadas com votações muito altas. Quero destacar cada uma delas para vocês. Primeiro, uma permuta para atendimento dentário dos atletas da equipe profissional e também na base com a Odonto Fitness. Essa votação teve 90,2% de aprovação. Depois, São Paulo submeteu um acordo para compra de energia junto à Safari Varejo, 90,2% de aprovação. Houve também a votação da Chiasa Sinalização Viária para obras de infraestrutura, 90,7% de aprovação. O São Paulo voltou a ter um acordo com a Viva Sorte para patrocínio na camisa do cartão de todos, 13 milhões de reais por ano e 89,3% de aprovação. O último item da pauta nessa reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo dizia respeito a investimento com mídia digital junto a uma empresa chamada FengFan e 77,2% dos membros do Conselho Deliberativo também votaram a favor. Então, se existia algum rumor de que o Júlio Casares havia perdido poder dentro do Conselho Deliberativo, essa votação chega para mostrar o contrário. Júlio que tem sido muito criticado por torcedores do Tricolor, especialmente a organizada, embora hoje o grande alvo da organizada seja Carlos Belmonte, diretor de futebol. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.